Oi, oi, meus amores! Voltei, né? Tô aqui com mais um vídeo e tô aqui com essa cara assim, né, pra vocês. Por quê, né? Sem nada, sem nenhum reboco. Olha a realidade da pessoa, né? Mas então, eu não sei se vocês lembram, né? No vídeo que eu gravei, os 50 fatos sobre mim, né? Em comemoração ao meu aniversário de 26 anos, eu contei alguns fatos sobre mim. E um desses fatos foi sobre a minha gravidez ectópica, que é quando o bebê fica na trompa, né? Ele não chega até o útero. E aí, nesse vídeo também contei, né, que no caso essa gravidez que eu tive não foi com o meu namorado atual, né? Foi com um ex-namorado meu, né? E aí eu contei, né, mais ou menos assim, falei se vocês quisessem, né, eu contaria a história desse relacionamento com esse rapaz, né? Porque eu considero que foi um relacionamento meio abusivo, vamos dizer assim. Gente, talvez vocês vão ver alguns cortezinhos aí do nada, mas é porque essa minha rua é muito barulhenta. É muito carro, é muita moto passando, então eu às vezes eu fico parando o vídeo, botando pausa pra gente não ficar com muito barulho da rua. Mas enfim, como eu tava falando pra vocês, então hoje eu vim contar sobre esse relacionamento pra vocês enquanto eu me maqueio. Então vai ser um maquia e fala, tá bom? Não vou pra nenhum lugar, né? Vou me maquiar pra ficar em casa mesmo. Quem sabe eu aproveito essa pele feita, né? Porque eu só vou fazer pele mesmo, tá? Botar um rímelzinho e é isso aí. Geralmente é o básico que eu uso assim no dia a dia mesmo. Ó, o barulho da rua. E aí vou aproveitar pra quem sabe eu gravo uns TikToks também, né? Já que eu vou me maquiar. Então vamos lá, né? Pra essa história. Já tô com a pele limpa, né? Tudo certinho, já pus hidratante. Ela fica meio irritadinha assim que eu lavo ela, né? Porque eu esfolio. E é isso aí. Eu vou começar usando esse sérum aqui, que eu tô muito apaixonada nele. Ai, talvez não foque por causa da luz. Mas enfim, não vou ficar mostrando não, tá? Vou só fazendo. Porque senão eu vou me distrair enquanto eu mostro, eu vou me distrair e não vou me perder na história. Então, gente, vamos lá. Foi em 2016, tá? Que eu conheci esse rapaz. A gente se conheceu em um grupo que a gente tava, assim, um grupo em comum, né? Tinha várias pessoas. Não sei como eu fui parar nesse grupo, de verdade, não faço ideia. Mas tava lá nesse grupo. E a gente começou a conversar. Em grupos assim a gente começa a conhecer pessoas, né? E ele foi uma dessas pessoas que pegou lá o meu contato no grupo, né? Me chamou no WhatsApp ali. Isso foi um grupo de WhatsApp, tá? Ó. Tá, e aí a gente começou a conversar. Ele não era da mesma cidade que eu, tá? Ele morava no município, assim, vamos dizer assim, do lado, tá? E aí a gente começou a conversar. Talvez a qualidade não fique tão boa, tá? Da imagem do vídeo, porque eu tô usando a câmera frontal, né? Pra mim conseguir enxergar a maquiagem bem aqui enquanto eu falo com vocês. Como eu tava dizendo, a gente começou a conversar e conversamos sobre algum tempo, assim, né? Começamos a conversar. Ele já queria, né, que a gente se conhecesse, daí eu não quis, né? A gente ficou um tempinho assim conversando. Até que eu decidi ir lá e conhecer ele, né? No caso, ele veio até minha casa me buscar, tá? E aí a gente saiu, né? A gente foi se conhecer. Daí a gente foi numa praia, né, e tal. Começamos a conversar, depois fomos pra casa dele, né? Aquela coisa toda. Aí, vou deixar secar um pouquinho. Eu não fiz um roteiro, tá, desse vídeo. Eu vou falando o que eu for lembrando mesmo, tá bom? Então, a gente começou a sair, a conversar, né, tal. Ele era muito gentil, era querido, né? Ele conversava bem, né? Ele começou a contar da vida dele, falou que ele já tinha morado se eu não me engano, acho que era em Curitiba. Ai, não era essa base que eu queria usar. Eu tô gostando muito dessa base aqui da Revlon. Eu tô usando muito ela, então ela já tá até no finzinho. Mas eu não queria usar ela hoje. Vamos mudar um pouco. Eu botei um pouquinho ela, mas não. Eu vou usar essa daqui, ó, que é uma base vegana e eu gosto bastante dela também. Aí ele falou que já tinha morado em Curitiba, que tinha passado num concurso, né, num concurso pro exército lá, né? Falou que já tinha sido tenente lá, eu não lembro lá qual a patente dele lá. Mas ele começou a se gabar disso, né? Tipo, começou a falar disso, né? Não sei se é se gabar, né? Mas assim, com o tempo eu percebi que ele se gabava. Nossa, que esquisito, né? Que fica assim a maquiagem. Tá.
Aí a gente começou a ficar normal, né? Ele era radiologista, né? Era essa a profissão dele. Aí a gente começou a namorar, ele foi na minha casa, conheceu a minha mãe, né? Pediu pra namorar comigo e tudo mais. Minha mãe gostava dele. Só que, tá, daí no... Isso foi já ali perto do final do ano, né? Se era setembro, outubro, mas é por aí. Já era perto do Natal, assim. Um mês ali. Aí, tá, daí... Como ele morava perto da praia, né? Já era verão e tal. Aí eu comecei a ficar... Eu tava desempregada, né? Tava sem trabalhar. Aí eu comecei a passar, tipo, muito tempo na casa dele, né? Fiquei muito tempo lá, como já era verão, né? A gente ficava lá na praia. Minha família já foi uma vez também pra lá. Almoçaram, a gente foi na praia, todo mundo. E assim, só que ele sempre queria que eu ficasse lá na casa dele, sabe? Sempre tava lá, sempre tava lá. Sempre, tipo, dia de semana, final de semana, sabe? Sempre queria que eu estivesse lá na casa dele. E aí eu fui começando a perceber algumas coisas, sabe? Tipo, como se ele quisesse mesmo me deixar ali, sabe? No mundo dele, tipo, à vista dele, sabe? Mas a mãe dele era muito querida, sabe? Eu me dava muito bem com a mãe dele, com as tia dele, assim. Tinha uma tia dele que eu gostava muito. Aí chegou o Natal, né? Eu não lembro se foi no Natal, eu lembro que daí, assim, ó, eu já comecei a achar estranho, porque quando a gente começou a namorar, né, ele, tipo, muito pouco tempo depois, ele chegou pra mim e me deu aliança de relacionamento, tipo, pouquíssimo tempo depois que a gente começou a namorar, sabe, a ficar, assim, vamos lá, se conhecer, né. E ele disse pra mim que já tinha comprado essa, desde quando ele começou a conversar comigo lá nas mensagens, né, tipo, online ainda. Ele disse que já sabia, não sei o que, bababá, essas coisas assim, né. E aí tá, mas tudo bem, né? Achei fofo, né? A mulher fica toda encantada, né? Fica tudo fofa, acha tudo lindo, né? Gente, tá parecendo branca, mas daqui a pouquinho já conserta, tá? Ela fica assim, mas daqui a pouquinho já dá certo. Acho que nesse Natal a gente ficou, tipo, só um pouquinho de tempo ali na minha família, na minha casa. E depois a gente foi pra casa dele, lá pra casa da mãe dele. Aí foi assim o Natal, né? A gente ficou lá, conheci todos os parentes que eu não tinha conhecido ainda, né? Porque nem todos moravam assim do ladinho da mãe dele. Enfim, foi isso aí, né? O irmão dele que morava longe, com a mulher também. Eu não lembro, assim, ó, eu talvez não dê muitos detalhes, porque eu não vou lembrar mesmo, tá? Tipo, de exatamente tudo, assim, de detalhes. Porque minha memória, ela armazena, assim, o que ela acha melhor, o que ela quer armazenar, e é isso aí. Mas, enfim, daí a gente passou o Natal junto, tudo mais. Só que eu já comecei a notar, tipo, que ele era muito ciumento, né? Muito ciumento mesmo. Bem ciumento, pra falar a verdade. Aí a mãe dele já começava a dizer, assim, tipo, que ele gostava muito de mim e tudo mais, pra não trair a confiança dele, que quando ele gostava de alguém era muito sério e tal, sabe? Essas coisas assim, que mãe sempre fala, né? Tipo, ele demonstrava, sabe, que ele gostava de mim e tal, ele me dava presente, essas coisas. Mas aí, eu comecei a trabalhar. E esse meu trabalho, ele era à noite. Eu trabalhava numa cooperativa de alunos, de uma escola técnica. Aí, o que acontecia? Ou ele queria me buscar quando dava, ou ele queria cronometrar o meu tempo. Por exemplo, se eu chegava assim, sei lá, 10 minutos, 5 minutos depois do meu horário que ele calculava que eu deveria chegar em casa, sabe? Ele achava ruim, já dizia que eu tava traindo ele, e já me acusava disso, já me acusava daquilo. E foi assim, né? E a gente, tipo assim, ó, eu já namorei, fora ele, eu namorei acho que 2 vezes antes dele. E ele foi o relacionamento, assim, mais desgastante, assim, que teve mais briga, assim, sabe? Nunca briguei tanto como com um rapaz, quanto eu briguei com esse rapaz, com esse guri. E olha que ele era mais velho que eu, né? Ele já tinha vivido muita coisa já, né? Enfim, ele já tinha 28, eu acho, 29, não lembro bem. Mas sabe quando tu vê que o rapaz, ele é maduro, sabe, em algumas coisas, ele tenta mostrar maturidade, né, e principalmente para as outras pessoas, né, de fora. Mas quando tava só a gente, ele vinha com uns papos, assim, muito imaturos, sabe, ele tinha um jeito, um comportamento de rapaz, assim, muito estranho, muito esquisito mesmo. Tá, comecei a trabalhar nesse lugar.
E quando eu não tava trabalhando, ele, por exemplo, final de semana, sexta-feira, sei lá, ou sábado, ele queria que eu fosse pra casa dele. Então ele me buscava, ia pra casa dele, ficava lá, tal. Às vezes a gente discutia por qualquer coisa, assim, nada, sabe, nada a ver. Daí na segunda-feira, em vez de me levar embora, sei lá, no domingo de noite, no final do dia, por exemplo, ele queria que eu ficasse lá e ele me levava no trabalho, sabe, outro dia. Eu já fui, assim, começando a, sabe, a me sentir meio, sabe, sai daí, né? Tipo, já comecei a desgostar um pouco mais, sabe, do relacionamento. Só que eu sou uma pessoa, assim, muito paciente, eu sou muito de dar chance. Também eu admito que eu era muito, não era tão nova, né? Porque eu, sei lá, faz o quê? 5 anos, mais ou menos, atrás? Quase, acho que 5 anos. Então, assim, eu tinha, sei lá, 21 anos. Então, assim, era nova, mas, né, não tinha... eu digo que eu não tinha a mesma maturidade que eu tenho hoje, o mesmo pensamento que eu tenho hoje, sabe? Eu não tinha nessa época, infelizmente. Aí tá, enfim, chegou o carnaval, né? Então, assim, lá onde ele mora é, tipo, um dos picos, assim, muito forte pro carnaval, sabe? Galera toda em peso vai pra lá. Aí você viu o casal de amigos deles de outro lugar pra pular, né? Carnaval e tudo mais. Convidaram certo ele, né? A namorada nova. Então, a gente fez até fantasia, tá? Até fantasia, assim, de casalzinho. A gente fez aquele do... A mãe dele que fez ainda, se eu não tô enganada. Aquele desenho do... Ai, eu não lembro o nome agora. Mas eu vou botar aqui na tela o desenho, tá? Qual que eram os personagens que a gente foi vestido. Só que, tipo, foi a pior decisão da minha vida ter decidido ir pular carnaval com esse guri. Tá, por quê? O que aconteceu? No meio do caminho, tipo assim, primeiro que ele queria que eu estivesse na vista dele, sabe? O tempo inteiro, ele queria estar me olhando. Se eu olhasse pro lado, ele já achava que eu tava, sei lá, olhando pro outro rapaz. Era, tipo, surreal, assim, era louco. Chegou num caminho, assim, a gente tava seguindo o trio, né? E aí chegou num caminho, assim, que daí, numa estradinha, assim, eu encontrei não era um amigo, era um conhecido só, sabe? Era um conhecido, assim. Só que esse conhecido, ele veio com muita empolgação, sabe? Pra me cumprimentar. E aí ele me abraçou e, tipo, me levantou do chão, sabe? Um abraço, assim, tipo, como se estivesse com muita saudade, ou, sei lá, ou ficou feliz demais de me ver. E aí esse guri surtou na hora que ele viu isso. Na hora que ele viu o rapaz me abraçando e me tirando do chão, ele bloqueou, assim, sabe? Daí quando o rapaz foi embora, ele ficou muito puto, já ficou de cara fechada, já começou a falar um monte e não sei o que, babá. Como que tu acha que eu me senti na frente dos meus amigos, não sei o que foi feio que tu fez, não sei o que, sabe? Pronto, depois disso acabou a festa, acabou o carnaval, acabou tudo, assim. E ele ficou com aquilo, e ele ficou com aquilo, e ele ficou com aquilo, não resolvia aquilo. E a gente começou a escurecer, e naquela coisa chata, assim, ele nesse climão, né, tipo, incomodando por causa dessa situação ainda. Até que chegou um ponto, assim, que ele me irritou tanto, que eu comecei a chorar de raiva. E eu dizia pra ele que eu queria ir embora, só queria ir embora, não queria mais ficar ali. E aí a gente deixou os amigos dele lá e a gente foi embora nós dois, só que chegou uma hora no caminho, assim, que eu largava a mão dele, eu não queria que ele fosse do meu lado, eu queria ir sozinha embora. E aí eu comecei a chorar e sentei no chão lá, comecei a chorar, assim, de raiva. Tanto que nesse carnaval, tá, a minha irmã mais nova, que tá aí, ela pode até deixar aqui nos comentários, que não me deixa mentir. Ela me achou, ela é uma amiga dela, tipo, por coincidência, esse lugar que eu parei pra chorar de raiva dele foi bem perto do apartamento que ela tava com as amiguinhas dela, né? E aí ela me viu lá, tá? Perguntou porque eu tava chorando, não sei o quê. Daí eu falei que era por causa dele, né? Que tinha acontecido, mas, tipo, eu não queria preocupar ela, sabe? Daí eu não contei, tipo, toda a história. Fomos pra casa. Beleza? Não sei o que aconteceu. Se depois que chegou em casa a gente brigou mais, ou se a gente foi dormir, ou se eu quis ir embora, pedir pra ir embora. Não lembro. Não lembro realmente o que aconteceu. Aí passou esse episódio, a gente costumava sempre ir caminhar, né, na praia, assim, tipo, no finalzinho do dia, né, fazer uma caminhada, tudo mais. E aí, não lembro o que ele falou, ele comentou sobre algum rapaz, sabe? Não sei se ele viu ou se... Não sei por que ele lembrou também desse guri. Que era um guri que eu já tinha ficado. Só que eu acho que já tinha falado pra ele que eu tinha ficado com esse menino. E aí ele veio com indireta, tipo,
ele tocou o nome desse guri e perguntou assim, não sei o que, foi bom então, não sei o que, assim, foi, tipo, eu respondi ele que foi bom. Aí ele ficou muito puto também, já foi motivo de ficar bravo, e aí começou a andar na frente, me deixou lá atrás, e aquela coisa toda assim, bem infantilzona mesmo, sabe, bem de crianção. Esse vídeo vai ficar muito longo, porque a história é longa. Foi pouco tempo, mas foi longo. Tá, enfim, vamos lá, vamos passar pra próxima coisa. Vamos pra parte que vocês estão querendo saber, que é da gravidez, né? Aí, como eu era idiota, vamos dizer bem assim, essa parte da história nem a minha mãe, ninguém sabe lá em casa, tá? Nem meus parentes sabem. Quis poupá-los dessa parte. O que aconteceu? Ele e eu, não sei por que eu fui tão idiota, ele disse pra mim assim, vamos... Ele sempre queria que a gente fosse morar em outro lugar, sabe? Ele ia comprar um apartamento, uma casa não sei aonde, de tal jeito, fazia um monte de planos, e bababá, e eu iludida aí atrás, e aí ele veio com uma história assim, tipo, seria tão legal se a gente tivesse um bebezinho, né, não sei o que, mais ou menos assim, né, claro que eu não lembro exatamente as coisas que ele falava, né, mas era mais ou menos isso, é o que eu lembro assim um pouco. Aí eu acho que eu idiota, fui na onda dele, parei de tomar remédio. Aí o que aconteceu? 10 ou 11 semanas depois, o que aconteceu? Comecei a sentir dores, comecei a sentir sangramentos assim que já não tava mais nem na época da minha menstruação. Eu nem lembro se a minha menstruação atrasou ou não atrasou, eu acho que não atrasou. E aí, o que aconteceu? Eu tava na minha casa, e perto da minha casa tem um posto de saúde. E como eu tava sentindo, tinha uns sangramentos assim meio esquisitos, sabe? Que eu sabia que não era sangramento da TPM, né? Da menstruação. Então eu fiquei meio preocupada, porque eu tava sentindo algumas dores assim no canto da barriga, sabe? No pezinho da barriga, assim, do ladinho. E aí eu fui nesse posto de saúde, conversei com a moça e tal, e ela me sugeriu, eu fui fazer um preventivo, primeiro, que eu tava preocupada. Aí a moça assim, olha, ela faz perguntas, né, antes de fazer o preventivo. E aí ela me perguntou, você acha que você tá grávida? E eu fiquei, tipo, na dúvida, sabe? Eu disse, olha, não sei, talvez, sabe? Porque eu não tinha certeza, não sabia. Ela disse, olha, não posso fazer o exame se você não tiver certeza que você tá grávida. Porque vai dar ultrassom, não sei o quê. Eu preciso que você vá lá fazer um teste. Explicou certinho, né, como que eu fazia o teste. Fui lá no banheiro com o testezinho que ela me deu. Fiz esse teste, deixei lá e fiquei esperando. A hora que eu pego aquele negocinho, que eu vejo os 2 pontinhos, vocês não têm noção. Eu não sei nem o que... Eu acho que eu saí de mim, assim. Eu não lembro nem o que passou na minha cabeça. Veio, daí eu peguei e mostrei assim, tipo, deu 2 pontinhos. 2 tracinhos, né? 2 risquinhos. O que isso significa? Tipo, eu tô grávida? Disse pra ela, né? E ela, sim, você tá grávida. Deu positivo. E eu fiquei gelada, assim, eu não tinha reação direito, assim, sabe? Eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia o que eu dizia. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, sabe? Porque pra quem não sabe, meu sonho sempre foi ser mãe, né? Ainda é ser mãe. E aí eu fui embora, né? Porque eu não podia fazer mais o teste, o exame lá. E eu fui embora. E no meio do caminho, assim, eu ria e chorava ao mesmo tempo, sabe? Uma sensação muito louca, assim. Porque eu acho que eu sabia que eu tava num relacionamento que não era legal, sabe? E eu tava grávida, não tem? Tipo, era o meu sonho, mas tava triste pela situação. E aí, cheguei em casa, não contei pra ninguém, contei primeiro pra ele. Olha, eu fui lá, contei toda a história, né? Aí o que ele fez? Ele veio, porque ele tava trabalhando numa clínica, ele era radiologista, ele trabalhava na clínica, tipo, perto da minha casa, ali mesmo, na mesma cidade, né? Então ele via da dele pra trabalhar ali, certo? Já era estratégica dele, né? Pra ficar de olho. Aí ele veio e a gente foi numa clínica de um amigo dele fazer o teste de sangue. Tá, a gente fez o teste, acho que tudo isso, sabe assim, eu fui fazer esse exame lá e eu descobri que tava grávida numa quarta-feira. Na sexta-feira saiu o resultado, se eu não tô enganada, acho que foi sexta. Não, acho que não foi sexta, foi antes ainda. Eu não sei se foi no mesmo dia, se foi no dia seguinte, não lembro, gente, de verdade, desculpa. Eu sei que a gente foi lá pegar esse exame de sangue e esse exame de sangue também deu positivo. Ai, eu não sabia o que eu não sabia o que eu fazia.
Mas o que que acontece? A gente decidiu não contar pra nossa família ainda, olha que loucura. A gente decidiu não contar pra nenhuma das famílias, nem pra minha, nem pra dele, e a gente ia ver tudo isso antes sozinho. Aí a gente foi nessa clínica que ele trabalhava e a gente fez um ultrassom, né? Que é aquela ultrassom que se chama transvaginal, né? Que daí dá pra ver com mais certeza quando é muito pequenininho, né? Quando é muito recente. Então ela fez esse exame. Só que a médica, ela não achava o bebê no meu útero. Ela procurava e não encontrava. Ela disse, olha, você não tá grávida e tal. Ela ficou tipo assim, meio na... Dá pra ver que ela tava assim, meio uma dúvida, sabe? Na cabeça dela, assim, ela tava com um olhar assim, meio de incerteza. Quando foi numa sexta-feira, tava em casa, eu senti uma dor horrível. Eu senti uma dor tão forte, gente, tão forte que vocês não têm noção. Foi uma dor tão forte aqui no canto da barriga, a dor, eu não conseguia mexer direito, eu comecei a chorar. Minha irmã mais velha tava em casa, e aí eu falei pra ela assim, por favor, me leva pro hospital que eu tô com muita dor. Ela não tava entendendo nada, né, porque até então ninguém sabia de nada. E aí eu só sei que eu disse pra ela bem assim, ó, me leva, eu já tava com eu já tinha começado a fazer pré-natal, né, eu já tava com aquelas cadernetinhas, né, de bebê. E eu assim pra ela, só me leva, eu tinha os exames e tudo em casa. E eu disse assim pra ela, só me leva, eu tô grávida. Tipo, do nada eu soltei pra ela, me leva, eu tô grávida, disse pra ela. E ela me colocou no carro e, tipo, sem entender nada mesmo assim, e me levou no hospital. E eu cheguei lá com muita dor, e eu chorava de dor, eu não aguentava mais de dor. E o médico só vinha ali, me olhava, não me deu nada. Daí tanto que passou outro médico, que eu desconfio que hoje é o meu obstetra, né, meu ginecologista. E esse outro médico que passou, acho que ele tava saindo do plantão dele, não sei. Ele me viu lá deitada, né, no quarto. E ele viu que eu tava com muita dor e ele foi um querido e me deu uma medicação que rapidinho a dor passou e eu consegui ficar mais calma, mais tranquila. E aí nisso todo mundo já começou a saber, né? Tipo, a mãe começou a saber, né? Todo mundo já começou a saber. Aí minha mãe foi lá e tudo mais. E aí eu dizia pra minha mãe que ninguém descobria nada, o que era, o que tava acontecendo. Por quê? Eu fui num dia e aí fiquei lá, né, era tipo de tarde, assim, mais ou menos, eu acho, não lembro bem. E eu fiz várias ultrassons, né, tipo aquela outra, a primeira que eu fiz, e ninguém descobria nada, a obstetra não descobria nada, ninguém descobria nada, e eu fiz várias. Do outro dia seguinte, eu dormi lá no hospital, no dia seguinte também fizeram outros exames, nada descobri. Eu acho que só quem foi descobrir foi, tipo, a outra, sabe, a obstetra do outro dia, que foi uma manhã, ela fez o transvaginal. Ela olhou assim pra mim, ela disse, olha, explicou lá, né? Você tá com uma gravidez ectópica, o seu bebê não chegou até o útero, então agora já rompeu tudo, a gente vai ter que fazer uma cirurgia que vai tirar a sua trompa e o seu bebê e tudo mais. Começou a falar isso. Mas fica tranquila, né? E tudo mais. Falou essas coisas assim. Gente, eu não vou contar os detalhes da cirurgia, porque eu acho que a cirurgia daria um bom vídeo também, porque foi uma experiência muito louca, assim, surreal que eu vivi na minha vida. De verdade. Mas vamos pular a parte do hospital e da cirurgia, né? Que o foco de hoje é contar a história desse relacionamento. Descobriram, fui pra casa, me recuperar em casa. Aí, o que deu? O rapaz, né, o guri que eu namorava lá, ele queria que eu fosse pra casa dele, não queria me deixar na casa da minha mãe. Ah, eu não sei se na hora assim eu tava com dor, eu tava assim, sabe aquela dor, porque quando eu fiz a cirurgia, é como se fosse uma cirurgia de cesárea, então assim, eu não conseguia nem me levantar direito, eu ficava meio corcunda assim, ó, não dava pra esticar, né, porque tava com um ponto e tudo. E eu só sei que eu sentia dor, e aí a minha mãe queria que eu ficasse, ela dizia, tu vai deixar ele te levar, não sei o que, tu prefere ir pra lá, e assim, ó, na hora, eu não sei, eu não lembro nem o que eu falei pra ela, tadinha, coitada, desculpa, mãe. E eu só sei que eu tava com dor, eu tava assim, eu só queria ficar quieta, sabe? Só queria ficar deitada. Aí veio ele com a irmã dele, o cunhado, e me levaram. Fui pra casa dele. Fui pra lá, e aí fiz minha recuperação lá. Até que eu tive que tirar os pontos, né? Depois de 10 dias, fui lá tirar os pontos. O que aconteceu? A mãe dele começou a falar, tipo... Nossa, por que vocês deixaram isso acontecer? Não sei o quê. E falou, tipo, que ele me disse que você que esqueceu de tomar o remédio, né? Não sei o quê. Daí eu assim, o
quê? Tipo, nossa, eu fiquei com muita raiva, sabe? Ele falou pra mãe dele que eu esqueci de tomar o remédio, por isso que eu engravidei. Olha que infantilidade da parte dele. Gente, vocês não têm noção a raiva que eu fiquei na hora, assim. Eu fiquei com muita raiva, assim. Falei, olhei pra ela e falei assim, né? Sério, foi isso que ele falou pra você? Eu esqueci de tomar o remédio? Ah, tá. Eu esqueci de tomar o remédio. Tá bom. E tá, e não contei pra ela, né? Respeitei a parte dele, respeitei. Aí, só sei que daí a gente... Tipo, eu fui lá e falei com ele, né? Comecei a falar com ele. E já tava escurecendo, foi depois que ele chegou do trabalho, no caso, né? E a gente começou a conversar, só que a gente começou a ficar... Eu comecei a ficar muito brava com ele, né? Muito, muito irritada por ele ter mentido. Porque ele não foi homem suficiente de assumir pra mãe dele que ele quis, né? Que ele quis fazer aquilo, né? Deu errado, deu, mas ele quis, né? Ele também quis, ele que me incentivou, né? E aí a gente começou a discutir. E eu dizia pra ele que eu queria ir embora. E ele não queria me levar embora. Eu dizia pra ele, eu vou embora sozinha. Eu disse pra ele que eu vou embora de a pé, eu vou pegar um ônibus, não sei. Eu falava pra ele assim, muito, muito brava, assim, muito brava. Porque eu queria ir embora, né? Eu queria ficar ali com ele. Gente, ele me irritou tanto nessa discussão que eu dei até um tapa, não sei se foi um tapa, um soco assim no braço dele. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, assim. Até eu me assustei comigo mesma, sabe? De ter batido nele até. Me arrependo, né? Mas foi na hora, assim, ele me deixou com tanta raiva, sabe? E aí... Não... Ah, daí eu fui pro outro quarto. A mãe dele pegou e ouviu, né? Claro. E aí eu comecei a falar pra ela que eu queria ir embora, tal. Ela dizia, não, mas tá muito tarde, não sei o quê. Faz assim, ó, dorme no outro quarto, né? De hóspede. Ele só dorme no outro quarto, não tem problema. No outro dia ele te leva, eu converso com ele. Ela começou a me acalmar, né? Assim, tipo, a me convencer a ficar. E aí, foi isso que aconteceu. Como eu me acalmei no outro dia, ele achou que tava tudo bem, né? Certo? Ele achou que, tipo, beleza, ela já tá de boa, vai esquecer tudo e aí já era. Só que, o que acontece? Eu fiquei de boa, mas... Eu peguei todas as minhas coisas, tudo, tipo, tudo, sabe? Não foi só minha roupa, tudo que tinha lá meu, qualquer coisa assim que tinha minha lá, eu só guardei tudo na minha mochila, nas coisas, e levei embora o dia que ele me levou pra casa. Porque já tava decidida que eu não queria mais, que eu não ia mais voltar pra casa da mãe dele. E aí, fui pra cá, ele me levou embora, né? E aí, quando ele voltou pra casa, que ele viu que tinha levado tudo, que tava sem nada, ele me ligou, mandou mensagem que ele me ligou. Ah, que você fez isso, então você tá terminando comigo por telefone, não sei o que, você preferiu ir embora. Sabe aquela coisa, era tudo, aquele drama todo, né? E aí, nisso, ele começou, tipo, a ir atrás de mim, mesmo eu tendo terminado com ele, né? Aí teve um dia que ele foi e ele me levou, eu fui até a casa dele, né? Ele me levou pra casa dele, a gente começou a conversar. Ele só pediu, tipo, porque ele implorou pra mim, tipo, uma chance, deixa eu só conversar contigo, vamos tentar, não sei o que. Daí tá. Aí eu fui, e aí não deu, gente, não deu, eu não conseguia, eu não me sentia mais bem do lado dele. Sabe aquela coisa ruim, assim, eu disse, não dava, sabe? Aquele clima estranho, ruim, eu não conseguia mais. E aí deu, assim, pra mim deu. Só que daí tá, depois de um tempinho, o que aconteceu? A gente já tinha terminado, né, tal, já tinha me distanciado. Eu tava saindo do shopping, acho que eu tava saindo. Ou eu tava saindo ou eu tava chegando. E ele me surpreendeu na frente do shopping. O que ele fez? Ele começou a falar comigo, tipo, e do lado da gente tinha um funcionário do shopping arrumando, sabe, aquelas luzes que eles colocam no chão pra refletir na parede do shopping. E ele aqui, tipo, falando umas coisas, e daí começou a chorar, sabe? Tipo, nossa, e eu morrendo de vergonha, eu só dizia, não dá, não quero mais. E ele começou a chorar, e aquilo foi me deixando com muita vergonha. E aí, nessa situação, foi aí que eu fui ficando com mais... Ai, não sei, eu fui ficando com uma coisa ruim, eu não queria mais mesmo, sabe? Tipo, ele fazer isso só piorou pra mim, entendesse, como se fosse só uma pessoa me olhando, né? Ah, quase que eu esqueço de contar pra vocês a melhor parte da história. Como que eu esqueci disso, né? Mas eu acho que porque assim, ó, acho que uma grande porcentagem das pessoas que assistem, né, são pessoas que me conhecem e de repente podem ter conhecido ele, né? Eu acredito
que quem conheceu ele foram só, tipo, minha família. Então, assim, ó, as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo não conheceram. Então, acho que não tem problema eu contar essa parte. Por quê? Esse tempo que a gente tava, né, que eu terminei, eu não queria mais, a mãe dele me ligou e falou, né, começou a falar e tal, e aí eu peguei e falei, né, tudo o que estava acontecendo, contei a verdade pra ela, né, e expus a minha parte, né, a minha versão da história, porque sei lá o que ele contava pra mãe dele, sabe? Ele era muito infantilzão, sabe? A mãe dele era, tipo, cuidava dele como se ele fosse mais novo, assim, enfim. Aí eu contei pra ela, ela, tipo, super me entendeu, sabe? E aí ela pegou e me contou que ele tinha passado uma situação com uma ex-guria que ele começou a namorar, quando ele fazia faculdade, se eu não tô enganada. Tipo assim, os dois estudavam na mesma faculdade. E aí ela se despedia dele, né, na saída da faculdade. E aí no caminho, assim, parece que ela ficava com outros rapazes, vamos dizer assim. Então ela, tipo, ela traía ele, né? E aí dessa situação ele descobriu. E aí ele tentou cortar os pulsos, uma coisa assim, ele cortou os pulsos, né? Tanto que eu não contei aqui pra vocês, mas eu perguntava pra ele, né, o que era aqueles machucados que ele tinha, assim, que era, tipo, dava pra ver que era como se fosse cortes, sabe? Eu não lembro se ele me contava que foi brigando em festa, que ele era bem festeiro, ou se foi lá quando ele trabalhava lá no exército, né? Mas ele inventou uma história lá, né? Me contou a verdade. E aí eu soube pela mãe dele. Isso, tá? E acho que era isso. Mas é isso, gente. Eu acho que já contei tudo pra vocês. Eu espero não ter esquecido de nada, mas também se eu esqueci foi detalhe bobo, assim, coisa mínima, tá? E se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, ou se vocês querem que eu grave aquele vídeo que eu falei, né, da minha cirurgia, como que foi, né, daí eu conto outros detalhes que eu não contei nesse vídeo, tá bom? Porque foi uma experiência, como eu falei, muito surreal pra mim, foi a experiência mais doida, vamos dizer assim, que eu passei. E eu acho que é isso, tá? Por favor, não esqueçam de se inscrever, tá? Porque isso me ajuda muito, de curtir também. De repente compartilha com alguém, né, esse meu vídeo, tá bom? Comenta ali embaixo, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Ah, meu cabelo vai ficar assim mesmo, ó, tá? Eu só botei pra não sujar muito ele. Porque eu não vou ficar, como eu falei pra vocês, eu vou ficar em casa, né? Vou trabalhar mais um pouquinho ali no computador. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.